This world is not my home. I'm just passing through. E ele me contou um pouco da sua história. Ele lutava a respeito da sua sexualidade desde que ele morava com seus pais, que já eram falecidos. A mãe nunca quis ter um filho e ela o criou de certa maneira como se ele fosse uma menina. E aquilo estava forte nele ainda. E nós conversamos bastante sobre isso. O Marcelino se batizou, frequentou a igreja por um tempo, falava em comportagem, em ir para o NASP, em fazer tantas coisas, mas em pouco tempo ele passou a esfriar, passou a não ter mais o mesmo compromisso em estar na igreja, em fazer as coisas de sempre. E eu relutei muito, orei bastante, mas finalmente tive uma conversa definitiva com ele. E o Marcelino estava irredutível, nada o demovia da decisão que ele havia tomado, uma decisão de não mais negar quem ele era. Ele se identificava como uma pessoa homossexual e ele não queria mais lutar contra isso. E quando todos os meus argumentos falharam, eu me perguntei assim para ele: e quando Jesus voltar? E talvez a resposta que ele me deu seja uma das mais tristes que eu já ouvi, ou que qualquer um de nós possa ouvir. Caso você ouça de alguém essa resposta que é realmente muito triste. Ele disse assim: olha, quando Jesus voltar, eu sei que eu vou queimar mesmo. Não tem o que fazer. Mas eu não vou lutar contra quem eu sou. Eu relatei partes dessa experiência num livro chamado Mensageiro do Deserto. E engraçado que tempos depois, uma moça que eu não conhecia entrou em contato comigo pelo Facebook. E ela estava em outro continente, servindo como missionária, com suas próprias lutas, e ela havia recebido esse livro, o livro Mensageiro do Deserto, de um pastor amigo, antes dela viajar. E ela estava a ponto de desistir de tudo quando ela abriu um capítulo que falava sobre a experiência do Marcelino. E ela dizia assim, na mensagem que me enviava o pastor: eu procurei pelo Senhor e eu queria desabafar com você. E o meu problema é tão sério que eu não tenho contado para ninguém, mas eu tenho certeza que quando eu falar, da maneira que eu falar, você vai entender qual é o meu problema. E ela disse assim: pastor, o meu problema é o mesmo do Marcelino. E ao longo do meu ministério eu tenho encontrado muitas pessoas que têm lutado contra tendências homossexuais, algumas que até cresceram na igreja. E como responder a todo um apelo da mídia, e como responder a tantas músicas e filmes que dizem que isso é normal, que errados são aqueles que se dispõem contra a pessoa aceitar quem ela é, que isso é algo preconceituoso. E hoje é errado, hoje é crime você se colocar contra essa disposição. Embora a gente ainda use essa terminologia, hoje não se fala mais de homossexualismo, porque isso caracterizava doença. Hoje se fala de homossexualidade, que caracteriza comportamento. É um comportamento, uma opção, não uma doença. O que dizer quando muitos evangélicos, em pesquisas recentes, demonstram completa aceitação? Dizem que não há nenhum problema de alguém ser cristão e ao mesmo tempo ser homossexual. E você pode até ser tentado a pensar: os evangélicos têm uma base bíblica, por isso eles dizem isso. Mas a grande verdade é que esse é um problema que afeta todos os cristãos. Uma pesquisa recente de 2013, realizada entre adventistas, jovens adultos, chamada 21st Century Connection Study, ela trouxe alguns dados interessantes sobre essa questão da homossexualidade. 50% dos jovens adventistas acreditam que a igreja deveria aceitar como membros regulares pessoas que fossem homossexuais. Não estamos falando de evangélicos.
Esse é um problema que afeta a todos. Durante essas semanas eu li a respeito desse assunto. Foram horas de preparação, mais ou menos quase 500 páginas para preparar esse material, e ele está dividido em algumas partes. Hoje nós vamos começar a abordar esse assunto, mostrando as duas perspectivas que existem. A perspectiva de quem é a favor da chamada ideologia de gênero, um termo que você já deve ter escutado, porque está muito forte na mídia, e depois vamos mostrar a perspectiva bíblica. Amanhã o nosso tema é outro: meu corpo, minha responsabilidade. Nós vamos ver o que a Bíblia nos ensina sobre o corpo, o que envolve cuidar do corpo, o que a Bíblia tem a dizer sobre o assunto. E finalmente nós vamos terminar amanhã à tarde, a partir das 4h30. E o nosso tema será meu corpo, regras de Deus. Nós vamos fechar esse assunto mostrando como podemos criticar essa nova ideologia a partir daquilo que a Bíblia nos fala. Hoje nós vamos apenas apresentar as duas perspectivas. Não vamos confrontá-las, apenas mostrar o que cada lado pensa, para ficar bem nítida a diferença. A primeira coisa que nós temos que entender é que nós estamos diante de duas visões completamente diferentes. Essas duas visões, elas se chocam. E a primeira visão, a gente poderia chamá-la de dualismo pós-moderno. Dualismo porque ela concebe o homem, a sua natureza, de forma a dividi-lo. E nós vamos mostrar como isso acontece. E pós-moderno porque tem que ver com essa época do pensamento. É claro que nem todas as pessoas homossexuais partilham dessas mesmas ideias. O que nós estamos representando aqui é o pensamento da chamada ideologia de gênero. Existe uma autora que é muito forte nesse aspecto, que tem escrito bastante e é referência. E boa parte do que nós vamos ver é o pensamento dela. É chamada de Judith Butler. Ela já esteve no Brasil esse ano fazendo palestras em São Paulo. Ela é muito influente e os livros dela são referências nessa área. Então é muito importante a gente entender que nem todas as pessoas pensam assim. Quando a gente fala daquela sigla que tem cada vez crescido mais, né? LGBT, e cada vez tem uma letra diferente. Esse pessoal, geralmente, são os defensores de algumas causas, como, por exemplo, o casamento entre homossexuais, a adoção de filhos por parte de homossexuais. Esse pessoal é como se propusesse uma adaptação da família tradicional, mas para esse universo LGBT. O que nós vamos ver aqui é um passo além disso. É o que a gente chama de ideologia queer. Essa ideologia queer vem de uma palavra inglesa que significava uma espécie de insulto, de algo estranho, e foi incorporada por essas pessoas porque elas estão assumindo que o que era estranho agora se tornou normal. Então esse pessoal nem a favor do casamento é, quanto mais do casamento gay. Então é um outro nível de diálogo. Talvez pessoas que nós, como cristãos, com a nossa abordagem tradicional, teríamos muita dificuldade de ter acesso a eles. Bom, quando a gente fala desse dualismo pós-moderno, a gente vai fazer aqui constantes referências, porque ele se apoia em grande parte naquilo que era a estrutura de pensamento do marxismo, que depois foi absorvida e adaptada pelo feminismo, e também hoje serve novamente adaptado para esse tipo de ideologia. Eu preciso fazer aqui uma observação muito importante. Eu conversava com a minha esposa a respeito disso. Quando eu falo de feminismo aqui, o feminismo ele tem muitas fases. E principalmente a partir da década de 60, 70, ele começa a se radicalizar. É esse tipo de feminismo que eu estou me referindo, ok? Então, algumas comparações são importantes aí. No marxismo, nós temos uma chamada desconexão social. Por quê? O que pressupõe o marxismo? Existe uma luta de classes. Sempre vai haver essa luta de classes. Essa é a ideia básica por trás do marxismo.
Lá pela década de 60, 70, o que o feminismo fez? Ele adaptou esse discurso e transferiu essa luta entre classes para uma luta entre homens e mulheres. Esse feminismo radical também já era contra o casamento. Ele prega praticamente a total independência das mulheres em relação ao lar, à família, à estrutura da sociedade, ao modelo que já havia sido consagrado pela cultura tradicional das mulheres. Então ele é contra tudo isso. E aí nós temos uma desconexão familiar. Então da sociedade agora se está afetando a família também. E por último, a ideologia de gênero, ela prega uma desconexão corporal. Tem um livro recente de Nancy Pearcey, ele foi lançado esse ano, 2018, chamado Love Thy Body, ame o seu corpo, assim, como se fosse um mandamento. E nesse livro, ela apresenta esse esquema que está aí, ó. Então veja, há uma divisão entre as duas coisas. Há uma linha divisória, você percebe? Essa linha está separando dois elementos importantes. Por isso que a gente fala que essa ideologia ela é dualista. Ela concebe o homem como tendo duas partes que não se tocam. Então a primeira parte é a pessoa. E o que é a pessoa? Ela possui permanência moral e legal. A pessoa, ela tem vontade, ela tem desejos. Mas a pessoa é diferente do corpo. O que é o corpo? É apenas um organismo biológico dispensável. O seu corpo não define você. É o contrário. A sua pessoa tem prioridade sobre o seu corpo. Quem manda nessa relação aqui é a pessoa, não o corpo. E a gente vai ver quais são as consequências desse tipo de ideologia. Alguns termos chaves eu separei aqui. É um esquema, um gráfico. Então aqui nós temos o sujeito. O que é esse sujeito? Bom, para começar, ele não existe. O que existe, na verdade, são performance, atos. Então funciona mais ou menos assim. Você não pode rotular alguém como homossexual, como heterossexual, como bissexual. Isso são rótulos. Nesse tipo de ideologia, o que nos define não são esses rótulos, mas os nossos atos. E uma pessoa ao longo da vida, ela pode ter atos que caminham em direções bem diferentes. Ela pode ter impulsos e comportamentos e desejos heterossexuais, mas ela pode variar o seu cardápio e de repente ter outros tipos de impulsos homossexuais, etc. Então, cada momento que a gente chama de performance, você está sendo construído junto com seus atos. Você não é uma coisa fixa. Não existe uma identidade, um rótulo que define você. O que existe é a performance. Bom, essa performance a gente vai ver melhor depois, ela está presa a um discurso, a condição que a sociedade propicia para a pessoa, para os indivíduos. Bom, e o gênero? O que é o gênero? O gênero também é performativo. Então não existe um gênero fixo. Ele é do gênero masculino, é do gênero feminino. Não. Por que não existe um gênero fixo? Porque a performance está mudando. Tá? Então, o que hoje pode parecer um comportamento masculino e que diria, não, aquilo lá é um homem. De repente, aquela mesma pessoa, aquele mesmo sujeito tem outro comportamento. E aí? Por isso que a gente não pode rotular. É isso que esse tipo de discurso apresenta para a gente. Ok? E o corpo? O que seria o corpo nessa ideologia? Veja, não há uma identidade anatômica. Biologicamente, você nasceu do sexo masculino ou do sexo feminino. Mas tudo isso é passado por alto aí. Por quê? A gente já viu antes, na imagem anterior, a gente já tinha visto que existe uma divisão entre pessoa e corpo. E quem manda nessa relação? É a pessoa. Então, independente da sua identidade anatômica, independente do que a sua natureza está dizendo, isso não interfere em nada. Porque quem escolhe o que você vai ser é a pessoa. Ok? Então, o corpo ele é apenas um elemento de trabalho. Você vai moldá-lo de acordo com seus desejos e preferências. As partes do corpo elas podem ser ressignificadas.
elas não têm um significado fixo. Isso aí é a sociedade que impõe. Você pode reinterpretar e dar um novo significado a elas. Existe até um conceito, que é um conceito bem forte aqui. A expressão falos geralmente se refere ao órgão sexual masculino. Isso na literatura, na mitologia. Quando a gente fala de figura fálica, por exemplo, o deus Baal na Bíblia, se você já viu a imagem dele, você sabe que ele é um homem, geralmente magro, que usa um capacete e que tem a figura de um órgão sexual masculino. Ele era um deus da chuva, mas ele estava associado com a reprodução. Então, os cananitas acreditavam que quando esse deus tinha relações com a sua esposa, que era a terra, eles tinham colheita. Por isso que no culto a Baal havia tantas orgias, e de todo tipo, porque era uma forma de incentivar o Deus a ter relações com a sua esposa. Então a figura de Baal a gente fala que é uma figura fálica. Mas aqui, nesse esquema da ideologia de gênero, existe um conceito, o chamado falos lésbico. Ué, como é que uma mulher pode ter o órgão sexual masculino? Eles não estão pensando no órgão em si, mas naquilo que ele representa, um instrumento de dominação. E isso não é uma coisa só do homem, a mulher também pode ter. É uma reivindicação de que agora você pode transformar o seu corpo no que você quiser. Estranho, mas é o que eles pensam. E por último, a performance, ela está baseada em enunciados. E a gente vai ver o que é esse enunciado e citação. A identidade ela é construída pelos nossos atos e ela é condicionada pelo discurso da sociedade. Sim, esse é um esquema da hegemonia heterossexual que é criticado. A ideologia de gênero ela se insurge contra a hegemonia heterossexual. Então eles dizem que há dois elementos que condicionam os dois gêneros sexos tradicionalmente aceitos. Um elemento é a lei. A lei impede que as pessoas sejam quem elas são. E o outro elemento é o discurso. Esse discurso aqui é o que a sociedade pensa. Vamos simplificar dessa maneira. Então, esses dois elementos combinados criam essa bolha. Você está vendo? É uma bolha. É uma estrutura que não tem escapatória dela. Esses elementos formam sexo masculino e feminino, ok? Só que dentro desse discurso dá para acontecer uma subversão, ou seja, uma reação à lei, que é uma violação habitante de dentro do sistema. Então a pessoa pode manifestar a sua sexualidade própria, performática, dentro da sociedade, como uma forma de lutar contra esse sistema que obriga as pessoas a escolherem ser homens ou mulheres. Então é isso que eles pensam. E claro, a gente comparando de novo ideologia de gênero com marxismo e feminismo, a gente tem mais ou menos um esquema aqui de opressão. No marxismo, o que era opressão? Era a burguesia sobre o proletariado, uma opressão social, econômica, etc. No feminismo, a opressão é dos homens contra as mulheres, o machismo. As mulheres querem votar, as mulheres querem trabalhar, as mulheres querem ter carreira, elas não querem ficar em casa cuidando dos filhos. É um esquema de opressão. Agora, na ideologia de gênero, também é um esquema de opressão a ser combatido. É o discurso que a sociedade fala contra o indivíduo que quer ter a sua liberdade de ser quem ele quer, de ter a sua sexualidade. Olha como é que funciona mais ou menos isso. Quando o médico olha um ultrassom, e eu me lembro, não faz tanto tempo assim, que a Stephanie nasceu e nós fomos o nosso primeiro ultrassom dela. E foi muito legal nós descobrirmos que ela estava lá, o coração estava batendo. E há uma emoção muito grande quando a gente descobre se vai ser menino ou menina. Mas quando o médico afirma assim, é uma menina, o que ele está fazendo? Tem um nome que eles dão para isso. Isso é uma interpelação fundante. Ou uma interpelação de gênero. Em outras palavras, ele está chamando, ele está caracterizando aquele sujeito. E veja, esse ser aqui, como ele é? É um ser neutro.
Por que ele é neutro? Porque nós já vimos, o corpo não importa. Eu estou descartando o corpo dessa equação. Eu estou pensando só na pessoa. Então, o que o corpo me diz, não interessa. Esse ser, ele é neutro. E essa interpelação fundante, ela já vai rotular, é uma menina. Então, todo mundo na sociedade vai esperar, vai cobrar e vai tratar como se fosse uma menina. Esse é o esquema de opressão. Então, na verdade, a partir dessa interpelação fundante, nós temos uma constituição performativa. Ou seja, todo mundo vai tratar aquela criança, vai comprar roupinhas, os avós vão comprar roupas rosa, o quarto vai ser pintado de cores claras, você vai colocar detalhes que são de menina, entre aspas, vai comprar brinquedos de menina, as pessoas vão esperar que aquele ser haja, cresça e se comporte como menina, na visão tradicional da sociedade. Essa seria a grande opressão na ideologia de gêneros. Então, esse é o modelo e nós daqui a pouco vamos compará-lo com o segundo modelo que eu passo a apresentar agora. O segundo modelo é o chamado holismo bíblico. Holismo vem de uma palavra em inglês que dá a ideia de algo completo. O problema, e às vezes fica um pouco confuso, é que holismo pode ser a tradução de duas palavras. Uma vem de whole, que quer dizer inteiro, completo, e outra significa holist, que quer dizer algo meio místico. Então, uma outra forma de você entender holismo é como algo integral, completo. Então, dentro da Bíblia, o ser humano é visto num esquema integral, completo. Por quê? Eu passo a mostrar como isso aparece. Quando você abre a sua Bíblia em Gênesis 2:7, eu tenho o texto aqui na minha mão, e você, se quiser, pode me acompanhar. Em Gênesis 2, verso 7, diz assim: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ele era um nefesh hayah, ou seja, uma alma vivente, um ser vivente. Esse ser vivente, ele possui duas partes que estão insoluvelmente ligadas. Você não pode separar essas duas coisas. Se você separa essas duas coisas, você já não tem mais alma vivente. A alma vivente, para ser alma vivente, precisa desses dois elementos. O primeiro elemento é o corpo, formado a partir do pó da terra. E o segundo elemento é o espírito, que é o fôlego de vida. A palavra espírito, ela é muito facilmente compreendida quando você pensa no seu equivalente grego. Aqui o termo que é usado em Gênesis é ruá. Ruá para nós não diz muita coisa, porque a nossa língua portuguesa é bem diferente do hebraico. A gente tem poucas coisas no português que derivam do hebraico, mas em grego é muito fácil de aprender. Por exemplo, a palavra espírito em grego é pneuma. Pneuma te lembra alguma coisa? Quantas coisas você se lembra que são parecidas? Vamos lá. Pneumonia, pneu, pneumatologia. Já viram aquela suspensão de carros e caminhões que a gente chama pneumática? Quando um ônibus freia, como é que ele faz? E o que tem dentro de um pneu? Ar. É isso. Pneuma é ar. Simples assim para você nunca mais esquecer. Então, espírito na Bíblia é ar. Lembra quando as pessoas morriam antigamente? Existia uma expressão que assim, olha, ele morreu, ele deu o seu último suspiro. Pronto, é ar. Então, quando a Bíblia fala de alma vivente, ela diz que nós temos esses dois elementos, o fôlego de vida, o ar que a gente respira e o corpo. Se esses dois elementos fossem separados, nós não teríamos mais a alma vivente. Agora, existe um outro conceito muito importante, eu quero que você volte aí algumas páginas. Gênesis, na verdade, uma página, Gênesis 1:27 diz assim: no 26... Deus diz, façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. E no 27, criou Deus o homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Além do Nefesh Hayah, nós podemos entender que o homem foi criado com uma imagem de Deus. E isso tem uma abrangência, um propósito e uma representação. A abrangência é muito simples. Ela envolve
a dotação física, intelectual, social e espiritual, ou seja, ser uma imagem de Deus envolve cada aspecto da sua vida. Não é só o caráter de Deus, mas envolve a parte física também. É claro que quando você pensa, por exemplo, no sol refletido sobre uma lagoa, ali está a luz do sol, a sua imagem. Mas quando você pensa numa pintura do sol, ali está uma representação. Nós não somos parte da energia de Deus, nós somos apenas a sua representação. Uma outra coisa que é importante é que isso envolve também a capacidade de manter comunhão com Deus. Ser a imagem de Deus significa que nós somos criados para ter comunhão com Ele. O propósito era tornar o ser humano um representante de Deus. Então, assim como Deus é na sua esfera, o governante de todo o universo, o homem na sua esfera, em escala menor, deveria ser o governante desse planeta. Por isso que a imagem de Deus, homem e mulher, recebem o domínio sobre todas as coisas vivas desse planeta em Gênesis. A representação é que a figura da humanidade, Ha-Adam, e isso é dito a respeito de ambos, homem e mulher. Criou Deus, homem e mulher, macho e fêmea os criou, e aí Deus passa a lhes dar o domínio. Então, a representação da figura de Deus não é apenas o homem, é o homem e a mulher. Ambos, juntos, significa que apenas você consegue perceber o quadro completo quando você tem homem e mulher juntos. O homem sozinho não é a imagem de Deus e nem a mulher. A imagem de Deus, portanto, é uma coisa comunitária. Agora, uma outra coisa que nós podemos ver, ainda a respeito da criação, e agora entrando mais na questão da sexualidade. Existe um estudo feito por Richard Davidson, e dentro desse estudo ele separa 10 aspectos, as 10 faces da sexualidade humana. Primeiro, ele fala que a sexualidade é inerente à criação. Veja, em Gênesis, sexualidade não tem nenhuma relação com o Criador. Em contraste com as mitologias antigas, onde os deuses criavam os homens a partir de relação sexual entre si, entre os deuses. Aqui não. A sexualidade é parte da criatura, não do Criador. A segunda face é que em Gênesis nós temos uma união heterossexual. Deus criou Adão e Eva, e um deveria complementar o outro. Ali nós temos também um terceiro aspecto, que é a união marital monogâmica. Um homem, uma mulher. A quarta face é uma igualdade sem hierarquia. Quando Adão olha para Eva, esse é o primeiro poema dito por um ser humano na Bíblia. Claro, Gênesis 1 todo ele é um poema, mas não é alguém que está dizendo. É o primeiro poema que aparece na Bíblia, é quando Adão olha para Eva. Ele fala assim: ela é carne da minha carne e ossos dos meus ossos. Ele fica espantado com aquilo que Deus havia feito. E nesse espanto, nessa exclamação, ele reconhece uma verdade fundamental: ela é como eu. Lembra? Adão ficou responsável por dar nome para todos os animais. E entre todos os animais, ele não achou nenhum que fosse equivalente a ele. Ele estava sozinho. Era o único da sua espécie no mundo. Mas quando ele viu Eva, ele falou: não, agora eu achei alguém que é como eu. A tampa da panela, como a gente fala. O outro aspecto é que nós temos aqui uma humanidade integral. Ambos juntos se completam. O sexto aspecto, o elemento da exclusividade. O homem deveria deixar pai e mãe e se juntar com a sua mulher. Ambos deveriam ser uma família, um vivendo para o outro. A sétima face é o aspecto da permanência, até que a morte os separasse. Eles deveriam ficar juntos. O oitavo é o ingrediente da intimidade. Sexualidade na Bíblia não tem que ver apenas com procriação. Tem que ver primeiro com intimidade, com união, com afetividade. Claro, o nono aspecto também é a função procriativa. Não tem a ver apenas com isso, mas isso está incluso no pacote. Eles deveriam povoar a terra. E claro, a última parte, uma parte muito legal, porque envolve a avaliação final de Deus, o selo de qualidade que Deus põe.
Qual é a expressão de Deus quando Ele termina a criação? E claro, a gente tem que pensar que dentro de tudo que Deus criou também estava a sexualidade. Sabe o que Deus disse? É muito bom. Essa foi a avaliação final de Deus. Deus criou a sexualidade humana para que ela não tivesse culpa, para que não fosse uma coisa nojenta, que você sentisse vergonha, uma coisa ruim. Não. Deus criou para que fosse muito bom. Esse é o plano de Deus. Deus poderia, por exemplo, criar um modo de reprodução via pensamento. Poderia. Adão e Eva se olhavam, faziam uma transmissão de pensamento, pronto, fecundei. Deus poderia ter feito isso. Mas Deus não criou o sexo apenas para a fecundação e também Ele poderia ter criado outras maneiras para que esse processo acontecesse. Mas Deus, na sua sabedoria, criou a atividade sexual para que ambos desfrutassem um do outro, sentissem alegria de estar juntos, tivesse uma união entre eles, o que a Bíblia chama de se tornar uma só carne. E claro, uma só carne na Bíblia não tem que ver apenas com a união sexual, mas é uma união em todos os aspectos. E essa união emocional, física, psicológica, de companheirismo, ela tem que ser gradativa. Esse é o plano de Deus. Então, quando a gente pensa nas faces da sexualidade, o plano de Deus é um plano muito completo. Bom, eu gostaria de finalizar essa primeira etapa, como eu disse. Aqui o nosso objetivo é apenas mostrar o que pensa cada lado, e eu quero fazer uma rápida comparação entre esses dois modelos bastante diferentes. A gente já conhece, de certa maneira, bastante sobre um deles, então é bom a gente agora fazer um confronto entre os modelos. Quando a gente pensa então no dualismo pós-moderno e no holismo bíblico, eles partem de ideias diferentes. Primeiro, há uma visão pós-moderna aí. E dentro da pós-modernidade, tudo é questionável, tudo é passível de revisão. Tudo, na verdade, depende dos olhos de quem vê, da perspectiva de quem está acompanhando. Claro que no teísmo bíblico, ao contrário. Deus existe, então o que Ele diz, aquilo que Ele determina, passa a valer como absoluto. Há um referencial aqui muito claro, e o referencial nos remete, em última instância, a Deus. Quando a gente pensa no dualismo pós-moderno, há uma diferença, uma separação, uma dicotomia entre corpo e pessoa. Eles são indivisíveis, eles são divisíveis. E aqui não, na Bíblia, o ser humano é um todo indivíduo, ele é um conjunto. No dualismo, sexo e gênero são naturalizados. Por que naturalizados? Eles não são inerentes, é a sociedade que cria isso. Essa divisão entre homens e mulheres, e você tem que ir para um lado, ou você é homem ou você é mulher, ou você é homossexual. Essas opções é a sociedade que cria. Na ideologia de gênero, não. Você pode ser todas essas coisas dependendo do momento da sua vida. Você que vai escolher. No holismo bíblico, não. Sexo e gênero não são naturalizados. Eles são naturais. Você já vem com a identidade sexual de fábrica, biologicamente falando. Por isso, no dualismo, nós temos uma identidade que é performativa, ou seja, ela depende da performance que você vai ter ao longo da vida, das suas escolhas, dos seus atos. Claro que dentro do ambiente que vai te limitar, que é o ambiente da sociedade onde você está. Na Bíblia, não. Nós temos uma identidade que é compatível com aspectos anatômicos e biológicos. Então, é fácil reconhecer um homem pela sua aparência externa, pela sua anatomia, e da mesma forma uma mulher. No dualismo pós-moderno, nós vivemos num mundo que é caracterizado pela heteronormalidade opressora, ou seja, todos forçam você a agir e pensar como um heterossexual, e isso é opressão, porque se eu não quero agir assim, se isso não é compatível, esse rótulo eu não quero, então eu estou sendo oprimido pela sociedade a pensar assim. Na Bíblia não há uma heteronormalidade. Na Bíblia há uma heterossexualidade que é o ideal.
Deus nos planejou para que fôssemos heterossexuais. Percebe que esses dois modelos eles são muito diferentes e há muitos conflitos entre eles. Espero que essa introdução sirva para a gente conhecer um pouquinho mais a respeito desses assuntos e também para que a gente vá para casa refletindo nas dificuldades que existem hoje para evangelizar pessoas que são marcadas por todo tipo de ideologia. A gente tem que conhecer o que essas pessoas pensam para criar pontos de diálogo com elas. Não significa aceitar, não significa fazer uma síntese, misturar aquilo que nós acreditamos com aquilo que elas acreditam, mas pelo menos ter um olhar, primeiro, de compreensão e, segundo, de ajuda a essas pessoas. O apóstolo Paulo diz que o mundo jaz no maligno. Significa que nós estamos num mundo onde a igreja é a ilha e tudo que está ao redor dela é influenciado em menor ou maior grau por Satanás. Diante dessa realidade espiritual, nós temos que nos perguntar o que temos feito como cristãos. Não para ficar salvos na ilha, felizes porque estamos em terra seca, mas para ajudar as pessoas que ainda estão perdidas, náufragas no mar, à deriva, sem ter para onde ir. Talvez uma das figuras mais conhecidas é a figura do farol. O farol é justamente aquele ponto que ilumina os que estão perdidos no mar, lhes dando um impulso, uma direção.